Olá, tudo bem com vocês, meus queridos? Espero que esteja. Bom, venho com mais uma aula de artes. Vamos lá? Gente, semana passada eu falei para vocês sobre a história. Aliás, eu dei uma breve introdução sobre a história do cinema, certo? Então, é a história da arte do cinema, tá? E isso faz parte da arte visual, certo? Dei aquela breve introduçãozinha, certo? E agora eu vou começar, continuar, na verdade, com o nosso conteúdo, ok? Então, vem comigo. Gente, os Estados Unidos tornaram-se o centro mundial do cinema entre os anos 20 e 40. Então, os estúdios norte-americanos produziam 95% dos filmes exibidos, certo? Então, no início, o cinema era em preto e branco e não tinha som, olha só, era mudo. Então, para saber o que diziam os personagens, era preciso ler cartazes que se alternavam com as imagens, né? E aí, mais tarde, inventou-se a maneira de acrescentar o som, ok? Então, hoje em dia, o cinema é em cores e com som, certo? Então, o cinema ele progrediu com avanços técnicos e constantes, tá? Então, na década de 50, a televisão abalou a indústria cinematográfica, que hoje parece o quê? Renascer, certo? Então, outros países também importantes na história do cinema são a Rússia, a França e o Japão. Né? Hoje eles são bem a história do cinema que está nesses países, ok? Então, aí veio nesse tempo veio a linguagem do cinema, né? E aí o cinema é uma arte que possui suas próprias formas de expressão, né? De expressão. Então, uma delas é a utilização de vários tipos de planos, tá? Então, esses planos têm os mesmos, né? Os mesmos nomes que na fotografia. Então, plano geral, plano médio, primeiro plano, né? E vários, né? Vários planos. Então, o diretor tem um roteiro técnico, tá? Que é o texto, na verdade, né? No qual aparece, né? No qual aparece, na verdade, não só as falas dos autores, certo? Mas também, né? Com eles serão filmados em cada momento, ou seja, com que o tipo de plano, certo? E aí, para fazer os filmes, eles utilizavam recursos bem especiais, né? Então, o mais importante deles é a montagem, certo? Que, que é a ordenação das diferentes tomadas, né? Então, a tomada é a duração de uma cena, tá? E desde que a câmera começa a filmar até o corte da filmagem, tá ok? Então, nessas cenas foram feitas separadamente, em diferentes momentos, né? Eu acho que vocês já, claro, todo mundo já assistiu filmes, né? Então, cada cena foi separada, cada cena tem os seus momentos, né? E com várias tomadas. Então, com várias tomadas, né, uma atrás da outra, vai se organizando o filme. Então, por exemplo,
No filme em que há duas pessoas passeando por um jardim e se vê ao longe, bem longe, as duas pessoas, certo? E aí, a seguir, pode-se montar um plano médio onde se vê as duas pessoas. Depois, pode-se montar um plano médio, certo? Onde se vê as duas pessoas até a cintura. Então, olhando uma para a outra, certo? E aí, e depois pode entrar uma tomada como o primeiro plano, ok? Onde se vê o rosto da pessoa que está falando, certo? Bom, e aí sucessivamente. Então, no cinema é possível conseguir efeitos que não podem ser conseguidos na fotografia, certo? Como os que resultam, né, dos movimentos da câmera. Aí a câmera se move para cima, para baixo ou para os lados, certo? Com o olhar de uma pessoa. A câmera vai olhando, certo? Então existe um efeito chamado travelling, que consiste em fazer com que a câmera se desloque enquanto se filma. Olha só que interessante, muito interessante. Então, isso se consegue deslocando a câmera e o operador que maneja, né, sobre uma plataforma com rodas. Eu acho que vocês já devem ter visto isso aí. Que é empurrada sobre trilhos, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? E depois eu vou explicar para vocês sobre os ofícios do cinema, sobre o videoclipe, sobre cinema mudo, tá? Então, um beijo para vocês no coração e até a próxima. Tchau, tchau!